Bom dia. Bom, hoje nossa primeiro vídeo aula, nós vamos falar sobre a história da banda, né? Nós vamos falar o ano em que começou, quantos anos tem a banda Maria Carmelita, qual a diretora estava na escola quando da fundação da banda, né? Os maestros que passaram pela banda, as dificuldades, as conquistas, os planos e a importância da banda tanto para a escola quanto para vocês alunos ou os alunos que já passaram pela banda, tá bom? É bom a gente contar um pouco da história da banda para que vocês que estão participando dela tenham uma noção de onde veio, como tudo aconteceu, tá bom? Bom, a banda ela foi fundada em 1994, né? Então, portanto, esse ano faz 26 anos, né, que a banda existe, e participou em vários eventos da cidade, inclusive desde essa época a banda nunca ficou sem apresentar no aniversário da cidade. Então são 26 anos que a Escola Maria Carmelita, o CEPI Maria Carmelita, participa das atividades da cidade, tanto na cidade de Séries quanto em cidades circunvizinhas, né? Quando a banda foi fundada, a diretora da escola era Celita, né? Era a diretora que fundou a banda juntamente com o professor Moisés Jacob, que foi o primeiro professor da banda e que na época chamava fanfarra, né? Que depois eu vou explicar para vocês que não tem... A diferença é por causa de instrumentos, né? Não porque hoje, a partir de hoje vai chamar banda, antes era fanfarra, não, é por causa dos instrumentos, tá bom? Por que era fanfarra? Já vou explicar logo agora. Por que era fanfarra? Porque quando a fanfarra foi fundada, né, na escola, tinha cornetas. Então, quando o corpo musical tem instrumentos de percussão e cornetões, é uma fanfarra. Quando ela só tem instrumento de percussão, não tem nenhum outro tipo de instrumento de sopro, é uma banda de percussão. Então essa é a diferença, correto? Então quando começou era uma fanfarra, eu participei da fanfarra, eu vinha de Goiânia ajudar o meu irmão, né? Vinha tocar, então tinha os corneteiros, muitas dessas pessoas que tocaram na inauguração da banda, no primeiro ano da banda, muitos são pais de vocês, ou de alguns alunos meus que já foram alunos ano passado, ano atrasado, né? Se eu não me engano, o pai da Maria Fernando, o Fernando, ele tocou junto com a gente na banda nessa época que a banda foi fundada em 1994. De lá para cá nós temos as diretoras, né? Foi a Celita, e eu vou citar algumas diretoras, né? Que todas, né? Eu vou tentar citar todas, porque eu participo do Maria Carmelita desde 94, ou como tocador, ou então como colaborador, e agora como professor, né? Então, eu acredito que, não sei se vou dizer a ordem, tá? E se eu esquecer alguma, depois a gente pode ratificar isso aí e colocar o nome da diretora que eu esqueci. Mas foi a Celita, a Luzia Inês, a professora Eva, professora Edilza, eu esqueci agora o nome, não sei se ela foi diretora, ela é a mãe de uma professora de vocês aí, que a gente chama carinhosamente de Bela, né? Que é a professora que está aí. Mas no momento eu esqueci o nome da mãe dela, mas eu acho que ela foi diretora também, né? Falei a Edilza, né? A professora Sandra, que foi a última diretora agora, que saiu, e a professora Roneide, certo? Essas são as diretoras que eu me lembro. Então, a primeira diretora, na época da banda, da fundação da banda, professora Celita. E agora a atual diretora, professora Roneide. Correto? Os maestros que passaram na banda foram poucos, né? O maestro fundador, que também foi um fundador da banda, é o Moisés, né? Moisés Jacob, que é meu irmão.
E depois passou o professor Ademir, que também teve 3, 4 anos aí. E aí depois veio o professor Mosair, no ano de 2007. Eu comecei aí no Maria Carmelita. Depois eu me afastei um ano, o Ademir voltou novamente, e aí eu voltei definitivamente e estou até hoje. Né? E desde que eu me lembro, desde que eu participei com meu irmão na banda, desde 1994, a gente vê a luta de todos os professores, de de todas as diretoras que passaram. Claro, teve uma época de diretoras que a época era mais fácil, as coisas fluíam mais tranquilamente, e teve épocas que realmente, momentos difíceis como esse que nós estamos passando agora, né? Mas a banda sempre teve presente em vários eventos. E as dificuldades são aquelas mesmas dificuldades que não é só a escola Maria Carmelita que tem essa dificuldade. Eu acho que 90% de todas as bandas que eu conheço, do estado de Goiás, de outros estados, passam pelas mesmas dificuldades. Né? Uniformes, material de reposição. O que seria esse material de reposição? Baquetas, as peles dos instrumentos, aros, né? Confecção de estandarte ou de alguns adereços. Né? O uniforme sempre foi uma questão muito difícil, pelo menos para a banda do Maria Carmelita, que teve época que o meu irmão, a minha irmã, como eles tinham uma facção, eles mesmos faziam os uniformes e doavam. Né? Os meninos pagavam ali o material, né? O material que, por exemplo, compra o tecido, vamos supor que saía aí a R$15, R$20, e eles faziam os uniformes, faziam as camisetas, faziam as calças, e assim a banda ia funcionando. Não foi diferente com o professor Ademir, que aí já era uma questão, que o Ademir, agora esses dias o Ademir esteve aqui em casa, nós conversando, a facilidade que ele tem de montar instrumento e de estar refazendo os instrumentos, aqueles instrumentos mais velhos, e ele refez vários instrumentos aí na banda. Quando eu entrei de lá para cá, em 2008, 2009, que eu peguei firme mesmo com a banda, as dificuldades também foram as mesmas, uniforme e instrumentos. Mas na volta do ano de 2012, os instrumentos, nós ganhamos alguns instrumentos, que são esses instrumentos que vocês tocam. E aí, aqueles instrumentos mais antigos a gente doou para uma outra escola que não tinha, e ficamos com esses poucos instrumentos, até porque os outros instrumentos também não tinham mais condições nem de refazer, já tinha sido refeito pelo professor Ademir e não tinha. Os grandes feitos da minha época aí foram um uniforme mais de gala, né? Que foi na época, há 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, foi esse uniforme de gala que a gente conseguiu. E alguns instrumentos que a escola conseguiu com eventos, fazia galinhada, fazia outros eventos da escola, que vocês sabem que a escola faz esse tipo de evento, e nós conseguimos comprar mais caixa, mais uma caixa ou 2 caixas, mais pratos, baquetas. Né? Então essas são as dificuldades que as bandas enfrentam. Professores colocam baqueta, paga a baqueta do bolso. Isso é uma normalidade, não deveria ser, mas é uma normalidade dentro de banda. Não é só o professor Mosair que faz isso, não foi só o professor Moisés ou o professor Ademir. Né? Isso acontece com naturalidade, porque a gente quer que a banda saia, a gente gosta daquele trabalho que a gente faz, então acontece que, por exemplo, se vocês tragam uma pele hoje no surdinho, nós temos 4 surdinhos. Hoje lá na escola nós ainda temos pele para repor, mas vamos supor que nós não temos. Aí eu vou ficar com uma criança sem tocar por causa de uma pele? Não, a pele não é tão cara assim. O professor tendo dinheiro, ele vai lá, compra e põe a pele. Porque se você for pedir uma pele, vai ter que passar por um processo de licitação, não compra só uma, né? Aí já quer comprar um montante grande e acaba que o aluno fica prejudicado porque ele não ensaia. Tá? Essas são as grandes dificuldades que a gente enfrenta em qualquer banda que a gente for trabalhar. É raro uma que a gente não enfrenta essas dificuldades. Em contrapartida, nós temos as conquistas, né?
A banda do Maria Carmelita tem várias conquistas. Na época em que o professor Moisés era instrutor da banda, na época, quando, acho que vocês lembram, alguns de vocês sabem aí que a professora Rosemary participa de eventos chamados Jogos Regionais, Jogos Estudantis. Na época, ali, se eu não me engano, eu não vou falar o ano correto, mas em 98, de 98 até 2002, 2003, eu acho que a banda participou acho que de 2 ou 3 eventos dos Jogos Regionais Estudantis. E naquela época eles ganharam acho que 1 ou 2 vezes na fase estadual. E aí depois eu não sei se houve a fase nacional. Antigamente era muito difícil de participar dessas fases nacionais estudantis. Mas eles foram 2 vezes campeões, a fanfarra foi 2 vezes campeões dos Jogos Estudantis na fase estadual. Estadual não, me perdoa, na fase regional. Então foram conquistas feitas pelo então maestro Moisés Jacobs. E na nossa época, nós tivemos em 2013, de 2013 até 2016, nós participamos desses 13, 14, 15, 16. Nós participamos de quatro concursos estadual de bandas e fanfarras pela federação e pela associação. Nós fomos campeão goiano 4 vezes consecutivas, 2013, 14, 15 e 16, a Escola Maria Carmelita. Desses 4 anos que nós participamos no estadual, nós participamos de 2 campeonatos nacionais e conseguimos sair campeões também do campeonato nacional. Então nós somos, a escola é 4 vezes campeão goiano e 2 vezes campeão nacional de bandas e fanfarras. Na categoria de percussão, tá? É muito importante isso, na categoria de percussão e na categoria infanto-juvenil e juvenil. Se caso nós fôssemos participar hoje, só para vocês terem uma ideia, nós participaríamos do infantil. Certo? É pela idade, tá bom? Então teve essas conquistas. A escola, tanto a escola quanto a banda, tem uma história bonita em questão de fanfarra, em questão de banda. Sempre fez muito bonito em todas as cidades que foram, que desfilaram. E principalmente aqui em Ceres, no dia 4 de setembro, no aniversário. Muitas vezes tocou no dia 7 de setembro, né, comemorando o 7 de setembro e o 4 de setembro. E essa história a gente pensa que não pode acabar, ninguém quer que acabe. Às vezes a pessoa gosta muito de banda, às vezes a pessoa não gosta tanto assim de banda. Mas tem uma história e essa história é os planos que a gente tem que continuem. Você entendeu? É um movimento bom. Tem vezes que a banda tá pouca, tem vezes que a banda... A banda, quando eu peguei, eu tinha 45 alunos. Aí, por questão também de não ter tanto instrumento assim, e também pelas dificuldades hoje, os alunos não se interessam muito mais, como antigamente, vão se diminuindo. E também por querer um pouco mais de qualidade, eu sempre falo isso para vocês, né? Muita gente tocando, nem todos tocam, poucos tocam. Uns ficam ali só, né, como o professor costuma falar, só o fermento. Agora vocês não, vocês são pequenos, a banda é pequena, então exige que todos realmente sabem tocar. Quais os planos nossos? Os planos nossos é fazer os mesmos, fazer trabalho, fazer apresentação. E se a gente puder, se alguém nos ajudar, isso aí depende muito de nós mesmos, não é uma questão da própria escola. Se tiver condições, a gente participar de algum concurso. Agora, com essa questão, né, que está acontecendo agora, eu acho muito difícil ter concurso esse ano, infelizmente. Mas vamos nos preparar, porque é lá para outubro, então tem muito tempo, e tomara a Deus que tudo passe e a gente consiga ir. Né? Eu quero dizer aqui um pouquinho o que eu realmente penso da importância da musicalidade, seja ela percussão ou seja ela outro tipo de música. Eu acredito muito que ajuda no desenvolver mental
Isso não é um professor Mosaí que diz. Existe a musicoterapia. Não é o trabalho que eu faço, não é o trabalho da banda, mas existe. Né? O que a banda pode ajudar muito nessa questão, e poucos sabem, é aquela questão que eu sempre falo para vocês. Nós, na banda, não é só bater no instrumento. Nós fazemos diversas coisas em pouco tempo. Quer dizer, o seu raciocínio tem que ser muito rápido. Você toca, você tem que saber a hora que você troca de música, você tem que saber qual é a música que vem depois, você tem que estar alinhado, você tem que estar coberto, você tem que ter o garbo para tocar, né, para ter aquela beleza de postura, você tem que saber as evoluções, tudo isso em fração de segundo, minutos. Isso faz com que o cérebro acelera, desperta. Então essa é uma das maiores importâncias que a banda exerce em cima de um aluno. A disciplina, a ética que a gente ensina. Claro que tem alguns pais que falam assim, não vai mexer com isso não, porque isso aí não dá dinheiro. Claro, não dá dinheiro. Tudo é aprendizado. Hoje, para mim, dá dinheiro. É o meu ganha-pão. Para vocês, quem sabe. Vários alunos meus que tocaram é músico, canta, tem uns que são professores de banda em outras escolas. Nós temos aluno que toca aí, não é do Maria Carmelita, mas possivelmente o ano que vem ele está aí, porque ele é vizinho da escola, que sempre acompanhou o trabalho. Hoje ele está no Pequeno Príncipe, como ele é vizinho, a mãe é da escola, ele toca com a gente aí também, que é o Moisés. Moisés é baterista nato. A Rebeca está fazendo curso de baterista. Aulas com bateria também. Se eu não me engano, uma das gêmeas, a Leandra, ela também faz. Futuramente, pode ser um hobby ou pode ser o seu ganha-pão. Então hoje você não ganha. Você não ganha dinheiro para estudar também. Mas é através do estudo que você vai adquirir hoje que você vai conseguir arrumar algo para você futuramente. Então essa é uma das importâncias que tem a banda na vida do aluno. Tá bom? Hoje eu contei um pouquinho aqui da história da banda, às vezes faltou alguma coisa, porque a história é muito bonita. A história da banda aqui para a cidade é uma história que chega a ser emocionante. Antigamente tinha muito isso, hoje não, hoje a cidade é muito grande, né? Já abraçou. Antigamente tinha assim, a escola da vila, aquela escola lá da vila, meio que pejorativo, né? Meio que excluindo. Então a escola teve toda essa força. Muitas vezes no passado tentaram fechar a porta das escolas, né, por algum motivo, né, e não é o cidadão, não é o aluno, mas lutaram. Então a escola tem uma história bonita e a banda também tem uma história bonita. Eu espero ter colaborado um pouquinho aí da história e quem sabe a gente pode conversar. Se surgir alguma dúvida de vocês depois de ver o vídeo, pode me procurar que eu falo. Como eu disse para vocês, as atividades, eu vou colocar 5 questões, vocês vão passar essas questões para o caderno e vão me responder, que é tudo que eu falei aqui, são questões simples, mas que aí você vai ter que assistir o vídeo todo para poder descobrir o que eu disse aqui no vídeo, tá bom? Então essa foi a nossa primeira videoaula da semana, um abraço para vocês, bom estudo, e como eu digo sempre a vocês, tranquilidade e um pouquinho de paciência que isso tudo vai passar. Bom dia a todos.